A paz de Deus, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar a série da transformação dos hinos. Esse é o terceiro vídeo dessa série e a gente vai falar sobre o hino 383 e o Inário 4, as mudanças aí que ele teve. Só que assim, esse hino ele não apareceu no Inário 3, então a gente vai falar só do Inário 4 e 5. Bom, esse hino aqui, o título dele no Inário 4 era Não Tardará, Não Tardará, hino 383. Ele era em Lá bemol maior, como vocês podem ver aqui, né? Aí tinha algumas passagens aqui no baixo, no tenor, no finalzinho ali também. É um hino bem bonito. Tá escrito aqui, ó, o compositor dele tá escrito aqui, ó. O que é esse ARR ponto? Arranjado por Thurl Harris, que é o nome do compositor. Só que assim, esse hino ele foi composto da seguinte forma. A origem dele é do folclore do Havaí, ou seja, do folclore havaiano. Então, existe uma princesa lá, não sei se ela ainda é viva, mas ela fez uma viagem e durante essa viagem ela começou a ter inspiração para compor a música, ou seja, começa a vir na cabeça ali a música e a pessoa tem que correr escrever, porque senão perde a inspiração e depois é uma música que fica perdida, né? Só que assim, ela não sabia de música, ela não entendia música. Então ela não conseguia ir lá e ela mesma escrever. Então ela estava com um compositor ali por perto, não sei se devia ser amigo dela. E aí ela pediu para ele escrever para ela. Então ela foi cantando a música para ele e ele foi escrevendo ali. Por isso que está escrito aqui arranjado por Thurl Harris, porque o compositor em si não foi ele. Lógico, foi ele que foi lá e escreveu, mas quem teve a inspiração foi ela, foi a princesa. E o motivo pelo qual esse hino não existe mais no Inário 5, melhor dizendo, ele existe só que com outra partitura. A letra dele continua lá bonitinha, né? Talvez com algumas alterações e tudo, principalmente no coro. Só que a partitura dele foi substituída. Por quê? Porque essa partitura, essa música, ela é do folclore havaiano e aí os irmãos acharam por bem substituir. Mas, assim, na minha opinião, isso não faz nenhum sentido. Por quê? Se você perguntasse para as pessoas, né, para a Irmandade ou para os músicos, principalmente para a Irmandade, 90%, aliás, eu diria assim, 99% das pessoas não vão saber a história do hino. E outra coisa, lá na igreja a gente toca o hino para adorar a Deus, não para ficar pensando em folclore nenhum. Então, na minha opinião, não tem sentido eles tirarem o hino, porque primeiro porque ninguém sabe a história do hino, pouquíssimas pessoas vão conhecer a história, porque não é muito falado e, enfim, nem todo mundo tem o interesse de ir lá e pesquisar. E também porque na igreja a gente está lá para adorar a Deus, e não, mesmo que as pessoas soubessem da história, ninguém ia ficar lá na igreja tocando hino, cantando, pensando no folclore, em toda essa mitologia. Não, ninguém ia ficar com isso na cabeça. Então eu acho que não faz muito sentido eles tirarem. Na minha opinião, eles tinham que ter feito o seguinte: mantido esse hino do jeito que tá aqui, que vocês estão vendo, do jeitinho que ele tá aqui. Claro, às vezes poderia ter mudado o número, porque eles mudaram a numeração toda, quase toda do Inário. Mas isso aí é só um detalhe. Eles poderiam ter mantido o hino do jeito que estava e acrescentado a outra partitura lá do Inário 5, só que com uma nova letra. Aí ia ficar um hino novo pro Inário. Como é um hino novo, só que meio a meio, né? A letra não é nova, mas o hino é. A partitura, eu digo. Então, essa é a minha opinião sobre essa mudança, né? Mas fazer o que, né? Não tem muito o que fazer, já tá aí. E agora no Inário 5, o título dele mudou. Antes era Não Tardará, Não Tardará. Agora ele é o 364. Os tempos já chegados são. Né? No Inário 4 também, ó, ele começava com isso, com essa letra, ó, os tempos já chegados são. E aí lá no coro falava, né? Não tardará, não tardará. E aí, só que aí, agora foi alterado aqui o coro. Quer ver, ó? O nosso rei não tardará. Mudou. E aí o título foi substituído e tudo. Aí fizeram uma nova partitura para ele em Dó maior, tá?
E se vocês repararem, o ritmo das duas partituras é praticamente o mesmo. Ó, ele começa aqui, ó, no anacrúsico, né, com uma semínima, depois ele vai para uma semínima pontuada, cocheia, aí depois coloca cocheia pontuada seguida de semicocheia. Aqui é a mesma coisa. Começa aqui, ó, ele começa com uma semínima, aí vai para uma semínima pontuada, cocheias, depois cocheia pontuada com semicocheia. Então o ritmo dele é bem parecido, justamente para poder encaixar a letra, porque se o ritmo fosse diferente, aí também não ia dar para encaixar a letra. E tem só um detalhezinho aqui bem legal, que isso aqui acontece em vários hinos. Existe uma coisa na música que chama prosódia. Prosódia é o acordo entre a acentuação métrica da partitura, né, mais especificamente do soprano, que é a voz que a gente geralmente canta, com a acentuação métrica das palavras. O que é a acentuação métrica das palavras? É aquela questão de ter sílabas tônicas e sílabas átonas. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Por exemplo, casa. Qual que é a sílaba tônica? K, porque é a sílaba que eu pronuncio com mais evidência. Outro exemplo, violoncelo. Qual que é a sílaba tônica? Sé, porque é a sílaba que eu dou mais ênfase. Então, violoncelo. E as outras sílabas, que não são sílaba tônica, são chamadas, de sílabas átonas. Né? A gente pode entender como sílabas fracas, tá bom? E aí tem alguns... O certo, né, a prosódia correta é o seguinte: se eu tenho o primeiro tempo, o primeiro tempo é forte. Vamos supor aqui, nesse compasso aqui, quaternário simples, 4x4, o primeiro tempo é forte. Na verdade, qualquer compasso que você pegar, pode ser simples ou composto, o primeiro tempo vai ser forte, obrigatoriamente. E aí, o certo seria o quê? Se eu tenho o primeiro tempo que é forte, eu tenho que ter uma sílaba tônica correspondente. Quer ver, ó? Ó, esse outro hino aqui do lado, ó, 365. Ó Pai Celestial. Nessa palavra celestial, ó, a última sílaba que é a sílaba tônica, então celestial. Qual que é a sílaba tônica? Ao. A última é porque eu dei mais ênfase nela. Celestial. Não é celestial ou celestial. Não, celestial. E aí, ó, aqui, nesse compasso aqui, o primeiro tempo está nessa nota aqui, nessa mínima. E a sílaba tônica também está aqui, ó, ao. Ó Pai Celestial. Tá certinho a prosódia. Mas tem hinos que tá errado isso. Que tá assim, tempo forte, mas eu tenho uma sílaba átona, uma sílaba fraca. Então fica errado, acaba como a música que manda, digamos assim, então acaba que fica errado, acaba acentuando uma sílaba átona e a sílaba tônica fica deslocada. Ó, esse hino acontece isso, ó. O nosso rei não tardará. Ó, vou fazer o solfejo aqui, ó. O primeiro tempo vai cair aqui embaixo, ó. Ele começa no anacruz e no coro, né, ó. O nosso rei não tardará. Caiu bem no primeiro tempo essa sílaba tar, né? Não tardará. Só que a sílaba tônica não é a sílaba tar, na palavra tardará. Tardará tem a sílaba tônica na sílaba ra, tardará. Só que acaba caindo bem no primeiro tempo uma sílaba átona, que é a sílaba tar, que é a primeira sílaba da palavra. Isso caracteriza o quê? Um erro de prosódia. Isso tem em vários hinos. Eu vou mostrar mais um aqui para vocês, só a título de exemplo. E aí vocês podem procurar aí no inário, porque tá cheio de erros de prosódia. Inclusive, erros que estão desde a época do inário 2. No inário eles não arrumaram até hoje. Né? Enfim, eles se preocuparam em mudar coisas que não precisavam mudar, para o que realmente precisavam mudar acabaram não mudando, mas enfim. Ó, esse hino 100, todos juntos jubilemos, terceira estrofe, ó. Com Jesus celeste esposo para sempre reinaremos no seu lar de amor, lugar de esplendor. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Esplendor. Aqui eu tenho o primeiro tempo nessa nota sol. E aqui embaixo eu tenho a sílaba es, da palavra esplendor.
Só que o que acontece? A palavra esplendor, a sílaba tônica é a última. Esplendor, dor, esplendor. Só que aqui, como está no primeiro tempo a sílaba es, ela que acaba sendo a sílaba tônica. De maneira errada, óbvio. Então é um erro de prosódia. Tá bom? Então, creio que seja isso sobre esse hino, né? Teve essa mudança aí da partitura. Se vocês repararem, ele mudou a partitura, mas a letra continuou a mesma. Ó, vocês podem dar um pente fino. Eu vou deixar na descrição a letra de cada um para vocês verem que é bem parecido. Então, ó, vocês dão uma olhadinha rápida e depois vocês olham na descrição do vídeo que eu vou deixar a letra dos dois hinos certinho para vocês compararem. Tá? E do 364. É praticamente a mesma letra, só mudou algumas coisinhas. E é isso. Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui as letras dos dois hinos. E eu vou dar um jeito também de deixar o PDF do Inário 4 para vocês acessarem, também do Inário 3, tá bom? Bom, então é isso sobre esse hino. Espero que gostem aí dos vídeos, dos hinos e que tenham gostado da explicação. Tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.